A gente abre para, né, os órgãos de imprensa para... Pode. Perfeito. Gente, deixa o microfone mesmo. Deixa lá mesmo, né? Ou a gente já faz assim? Eu acho que já pode ir direto lá. Já vai direto. O que esse estudo pode trazer de benefício para a cidade? De acordo com ele, o que vocês pretendem fazer então agora? Agora para frente com ele em mãos. Para você. Para a administração, né? Acho que é mais. Não, o estudo para nós é muito importante porque ajusta as políticas públicas que estão em curso já aqui na administração de Brasília. Ajuda a direcionar o foco das nossas ações. Por exemplo, agora, qual seria o primeiro passo? Assim, de acordo com esse estudo, o que chamou mais atenção? Qual seria o primeiro passo de vocês? O estudo está confirmando o sentido das nossas políticas públicas, as políticas de recuperação de equipamentos urbanos destinados à população com o perfil detectado na pesquisa. Um envelhecimento da população no plano piloto, a população de casais, digamos, famílias adultas que têm necessidades de equipamentos públicos, de deslocamento, como é o caso das ciclovias, que atendem a esta demanda registrada do número de bicicletas existentes no plano piloto. Mas no caso, para a população mais velha, essa solução de mobilidade não é a ideal, né? No caso, para a população mais velha, que foi detectado um envelhecimento da população do plano piloto, o que vocês pensam em termos de mobilidade? Estão sendo feitas as obras de mobilidade nas próprias quadras, as obras de acessibilidade em todo o processo de recuperação de calçadas e de equipamentos com os pontos de encontro comunitário, os playgrounds, a recuperação dos espaços no interior das quadras, leva em conta este perfil das quadras onde se detecta uma população mais idosa. Certo. O senhor chegou a citar as escolas que já não são mais necessárias em algumas quadras. Já se está se pensando em novo uso para esses espaços? Não, as escolas são necessárias e estão sendo utilizadas. O que nós verificamos é que há uma ocupação das vagas por estudantes vindos de outras regiões. Então é preciso, digamos assim, sempre oferecer também possibilidades para, inclusive, os trabalhadores que vêm ao plano piloto poderem ter espaço para abrigar seus filhos, quer sejam crianças, quer sejam creches. Então, é um estudo, é uma constatação que se faz, mas que cabe naturalmente à área de planejamento educacional encontrar os melhores alternativas de uso para esses equipamentos. Tem um aspecto importante, né, que ao analisar as 30 regiões, a gente observa o seguinte: apenas em 2 regiões ela apresenta características, né, não de cidades chamadas cidades residenciais ou dormitórios, que são exatamente Brasília e o CIA. Ontem a gente divulgou o CIA. CIA, por exemplo, tem 2.500 moradores, mas tem cerca de 45 mil pessoas trabalhando lá, ou seja, não é uma característica, caracteristicamente uma cidade, né, residencial, né? E aí a preocupação do administrador não é tão somente com os moradores, mas é exatamente com essa população flutuante. É a mesma situação aqui, né? A gente tem 90 dos 200 e poucos mil moradores da RA, 90 mil trabalham aqui. Só que nas outras RAs, em torno de 450 mil pessoas trabalham em Brasília. Se formos considerar esse chamado entorno metropolitano, mais 130, 150 mil pessoas, ou seja, temos perto de 700 mil pessoas trabalhando aqui. Então, cria uma situação absolutamente peculiar, né? Porque a população flutuante é infinitamente maior do que a população local. Essa questão para o governo, né, Messias, está colocado a necessidade de uma desconcentração da atividade produtiva muito fortemente concentrada aqui no plano piloto, até pelas características, né, da capital da República, né, o setor público muito forte. Agora precisa efetivamente uma ação pública no sentido de
impulsionar o desenvolvimento econômico nas outras regiões administrativas e também nessa chamada área metropolitana, para, de alguma forma, desafogar essa enorme pressão que se estabelece, não só sobre o mercado de trabalho de Brasília, mas eu penso que também o próprio equipamento na área de saúde, né, fica sobrecarregado, porque as pessoas já trabalhando aqui procuram, né, os hospitais, os postos de saúde da região e em todos os demais segmentos do equipamento público. Então, eu acho que realmente essa pesquisa ela aponta a necessidade, né, de se trabalhar mais fortemente essa desconcentração da atividade econômica aqui na RA1. Com relação a essa ocupação, né, de postos de trabalho na administração pública, dá para fazer um comparativo com um estudo anterior, assim, aumentou, sempre se mantém nesse mesmo nível, agora de 46%? Esse percentual é mais ou menos, né, dessa ordem. Sempre ficou nessa Se mantém mais ou menos nessa proporção, perto de 50%. Com relação a mulheres, chefes de domicílio, a gente percebe que aqui é um número menor que o, por exemplo, encontrado em cidades como Núcleo Bandeirante, 36%. Né? Por quê? Assim, Vou deixar a mulher responder, porque ela tem uma explicação mais sociológica para essa relação com a renda. Essa questão do percentual baixo, assim, em relação às demais, da mulher sendo responsável pela família, é justamente a questão da tradicionalidade. Porque aqui no DF, você tem aqui em Brasília, você tem uma família mais tradicional. Uma família que já, mais assim, com casamento religioso e civil, conjunto, uma família mais de pessoas mais idosas, mais tradicionais. É questão de tradicionalidade. Porque as regiões onde as mulheres são maioria são mais frequentes, responsáveis pelos domicílios, justamente as regiões mais jovens, de pessoal mais jovem. Por exemplo, no Sudoeste, no Sudoeste, no Parkway, no Sudoeste, no Parkway, esse percentual é menor, ou seja, com regiões menos consolidadas. Mas também aquela situação associada à renda, né? A gente vai encontrar um percentual maior de mulheres chefes de domicílio, né, em regiões de renda baixa. Por exemplo, Recanto das Emas é 32%, né, Braslândia 34,5%, né, Riacho Fundo 36%. Aí tem um pouco também, né, dessa característica, né, de a baixa renda, de alguma forma, está associada à questão do desemprego, então a dissolução da família, né, essa dificuldade. A própria questão do posicionamento do homem, né, de menor responsabilidade, né, em assumir a sua responsabilidade. Então, isso também a gente vai encontrar essa relação com renda. Mas eu não entendi. Brasília seria uma exceção, né? Seria uma região de alta renda em que há muitas mulheres chefes de família. Então, por um aspecto, a juventude, né, a tradição, né, essa coisa mais conservadora, faz com que tenha um percentual maior de mulheres de homens como chefe de família. Então, em relação às regiões do mesmo patamar, que são mais jovens, não, aí é contraditório mesmo, né? Porque aquilo é a questão da tradição mesmo. Que a família mais tradicional, que tem, eles sociologicamente falando, eles separam menos. Aqui o nível de separação é menor do que ele faz com que então o número de homens chefiam mais os domicílios. Tá mais normal são os homens chefiar mais. Normal. Tradicionalmente Só que aqui a gente teria uma situação de que mais mulheres está compatível com o das regiões de baixa renda, que mais mulheres assumem a chefia da casa, não é isso? Então, é a questão mesmo da família tradicional. Aqui, não. Mas o que ela está colocando, Iraci, é que nesse caso, né, em locais onde essa tradição é menor, né,
como no Sudoeste, no Parkway, o percentual é menor, né, de famílias. É a questão da faixa etária mesmo. Será que tem a ver com o nível de educação? Sim, também é faixa etária, nível de escolaridade também tem. Mas eu acho que é a renda. Eu acho que é a renda. Da renda e da de instrução. Então, é isso. É verdade. Os homens morrem primeiro que as mulheres, são dados também. Pode ter também muitas viúvas que são chefes do município, talvez isso... Pela questão da faixa etária. Também. Média, né? Ficou aí mais ou menos em sexto lugar, pelo que eu olhei. A renda média é a sexta maior. Mesmo assim, R$10 mil é um padrão bem alto comparado com outras cidades. Isso se deve aqui, ao serviço público. Serviço público, né? Ao alto rendimento, né? Para padrões, né, brasileiros e mesmo do DF, dos trabalhadores no setor público. É isso que puxa a renda, não só aqui de Brasília, mas também do Sudoeste, que tem todas essas regiões de alta renda, tem uma grande participação, né, de trabalhador no setor público. Lago Sul, Lago Norte, né, Brasília, Sudoeste, Parkway. Para você ter uma ideia, deixa eu te passar aqui. Por exemplo, as regiões de mais baixa renda, estrutural, por exemplo, você tem apenas 2,9% na administração pública. No Sudoeste, que é a quarta maior, 54%, Lago Norte, segunda maior, 48%, né? Itapuã, 2,7%, ou seja, há nessas regiões de baixa renda, um percentual mínimo, né, de pessoas na administração pública. Eles estão normalmente em atividades como construção civil, né, como o comércio. Então, é a administração pública que vai explicar a alta renda nessas regiões, né, que pontuam aí o critério de renda. Iragaia. E o senhor é Messias? De Souza. De Souza. Gente, muito obrigada. Júlio, você chegou a citar a desconcentração como uma saída para essa cidade que concentra 95% dos postos de trabalho. É 95% dos postos de trabalho de todo o DF, né? Não, não. Esse percentual do total dos moradores de Brasília, né, esse 90 e poucos % trabalham na própria região administrativa, tá? Agora, não por essa pesquisa revelada, mas por dados que a gente já possui, totalizando as 30 regiões, 48%, em torno de 48% das pessoas ocupadas em Brasília trabalham aqui na RA1. Esse percentual teve uma pequena queda, né, Iraci? Que em 2004 era pouco mais de 50%. Pouco mais de 50%. Que medidas do governo estão sendo feitas para fazer essa desconcentração que foi sugerida por vocês? Então, há uma discussão... A saturação do equipamento urbano da cidade. Há uma discussão no governo da necessidade não só de diversificarmos a nossa estrutura produtiva, que está muito concentrada na administração pública, né, como também promover uma certa desconcentração da geração de postos de trabalho tão fortemente concentrada em Brasília, né? E eu imagino que isso não seja nem bom para Brasília, né, porque há uma sobrecarga no equipamento urbano, né, na questão do transporte, trânsito, estacionamento, né, que é um drama aqui. Então, e aí tem algumas propostas, né, que tem circulado, por exemplo, a criação do chamado aeroporto de carga, ou complexo aeroportuário de Planaltina, associado, né, a um distrito industrial, né, que possa, de alguma forma, criar um novo vetor, né, de desenvolvimento em direção ali ao norte, nordeste, no rumo de Formosa, né? Há uma discussão também no sentido de ampliar o polo JK, né, para atraindo mais investimentos industriais, criar um local importante em termos de geração de pós-trabalho ali na direção do Eixo Sul, né, entre outras discussões que está sendo feita principalmente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no sentido de impulsionar outras atividades econômicas do DF e também na chamada área metropolitana, para que, né, essa pressão sobre o mercado de trabalho de Brasília não seja tão intensa. E é importante entender que
essa pressão não vem só das outras RAs, né? Vem também de todos esses municípios goianos aqui no nosso entorno metropolitano, né, que pressionam muito o mercado de trabalho local. Ainda nesta linha tem uma discussão importante da última viagem que o governador fez, divulgando exatamente essas oportunidades do Distrito Federal, a ideia de um grande polo financeiro internacional e que seria também desconcentrado nessa região próxima do polo JK, as iniciativas a própria cidade digital, embora dentro da nossa poligonal, já, digamos, com uma área mais afastada, na região ali da Granja do Torto, descendo para a Água Mineral, é um outro polo importante, mas, sobretudo, do ponto de vista da administração pública, um projeto que continua em curso de desconcentração importante, que é a alteração do eixo da administração distrital para a área de Taguatinga e Ceilândia com a construção do centro administrativo. São várias medidas, então, que estão em curso e outras sendo estudadas, que levariam a essa desconcentração, que é muito importante para o reequilíbrio, inclusive, do ponto de vista urbanístico da cidade. É um embate que se trava hoje entre a questão da preservação da área tombada, com este impacto excessivo desta pressão da concentração de todos os postos de trabalho aqui, e que só poderá ser bem equacionada quando houver uma melhor distribuição espacial desses postos de trabalho. Isso do ponto de vista do planejamento de trânsito, do ponto de vista do planejamento de estacionamentos, é muito importante. Na hora que isto ocorrer, nós poderemos evitar essa situação em que é preciso que uma pista, é o caso da estrutural, ela funciona em horários, as duas pistas de um lado, outra do outro, tal o nível de concentração que tem, a maior expressão desta concentração existente hoje. E no futuro, esse processo permitirá os fluxos nos variados sentidos de todo o Distrito Federal. Essa concentração de pessoas que estão trabalhando no plano piloto, tem alguma política relacionada a transporte, além da ciclovia, de transporte integrado, trazer metrô, alguma coisa assim, para desafogar um pouco até esse fluxo de carros? Toda a política de mobilidade urbana que está sendo desenvolvida na melhoria do transporte de massas, ela vai ajudar a diminuir hoje o estresse no trânsito na região do plano piloto. Nós só teremos uma diminuição desta pressão que se tem hoje de estacionamentos, aqui do uso indevido de áreas públicas, que fere a nossa escala bucólica pela utilização de automóveis, quando a retaguarda dos modais de transporte público estiverem funcionando. Então, isto vai ajudar a que a própria população do plano piloto possa utilizar melhor ter a sua mobilidade, quer seja de automóvel aqui dentro, quer seja com essas alternativas que se cria de ciclovias, quer seja a utilização do metrô, quer seja a mobilidade até enquanto pedestre, que são elementos importantes a serem estimulados para aproveitarmos não só o conceito tradicional da cidade-parque, como aproveitarmos a topografia que é favorável a isso que ocorre nos grandes centros. É uma tendência moderna. Você pode pontuar quando essa situação de mobilidade no plano piloto vai melhorar? Eu creio que ela... Você pode pontuar em quanto tempo? É um processo que está em curso. Ela, na medida em que a política de transporte público começa a ter eficácia, e já melhorou, e vai melhorando, vai tendo um impacto positivo.
É claro que hoje essas medidas adotadas de deslocamento de ônibus com corredores exclusivos já têm causado impactos positivos, o que faz com que muita gente prefira então deixar o automóvel em alguns lugares para utilizarem esses equipamentos. Então isso aos poucos vai ajudando a descomprimir a área do plano piloto. Em definitivo, isso só vai poder ocorrer quando houver esta desconcentração a que falou aqui o presidente Miragaia, porque não é uma coisa que... há uma distribuição física objetiva de concentração aqui e que só poderá ser mitigado de forma mais visível quando houver esse processo de desconcentração, para que as pessoas possam se mexer aqui com mais tranquilidade, os moradores daqui. Essa forte concentração, né, de domicílios com automóveis, né, a gente vai encontrar percentuais muito elevados mesmo em cidades de renda média, né, como Taguatinga, né, como Guará, você tem percentuais aí de 70% dos domicílios com automóvel. Então o automóvel realmente virou, né, o veículo, né, de transporte da população de Brasília. Até por um patamar de renda mais elevado que a média nacional, então Brasília realmente tem um percentual muito elevado, né, de famílias com automóveis. Né, então realmente uma situação difícil e não vai mudar da noite para o dia. É claro. A gente tem plena consciência disso, né, porque passa inclusive por uma certa mudança de conceito. Obviamente que o transporte público, né, ele tem que ser... melhorar a própria qualidade, né, para competir com, né, a facilidade que é o uso do automóvel, mas é um desafio grande, né? Aliás, não é só de Brasília, né? A gente olha em todas as metrópoles brasileiras, a gente vê esse embate, né, entre o transporte público e, digamos assim, a maior razoabilidade, né, e, de outro lado, essa pressão pelo uso do automóvel, né? De qualquer forma, do ponto de vista do futuro, nós temos uma agenda que é importante aqui, a própria ampliação do metrô aqui na Asa Norte, de tal forma que o morador do plano piloto possa ter várias alternativas de deslocamento dentro da área. Agora, todas são ideias, o reflexo dessas pesquisas nos ajudam a projetar e planejar ações para o futuro. Tem medidas, as medidas imediatas são estas, que levam inclusive a esse aspecto mais psicológico que se referiu o presidente, que é uma agenda do mundo inteiro, é uma agenda do C40, que é de estimular nas grandes metrópoles a utilização, de retomada, inclusive de obras que permitam a mobilidade das pessoas a pé. Por exemplo, na nossa região central, esta é uma agenda que está em curso. Estão sendo feitas adaptações, agora um grande programa de calçadas para permitir que as pessoas possam se deslocar mais a pé dentro das áreas de atuação. Porque, tradicionalmente, Brasília, as pessoas para se deslocar 200 metros precisam pegar um automóvel para atravessar uma avenida, para um deslocamento pequeno. Isto tem a ver com uma mudança cultural que vai sendo feita na medida em que a base física é oferecida para que haja essa mudança comportamental. A taxa média de crescimento anual aqui em Brasília é de 0,9%, né? Sendo que a média no Distrito Federal é um pouco maior. Isso se deve talvez aos fatos de que não tem muito para onde ir, não tem como acolher ainda essas pessoas. Tem o setor noroeste que talvez mude nessa realidade. Uhum. Provavelmente. O setor noroeste deve ampliar um pouquinho essa taxa. Mas essa queda... A queda é em função, né, de ser uma região já consolidada, né? As quadras, praticamente todas elas, né? Acho que não tem muito mais como, né, ampliar e construir. Então, esse crescimento tem sido realmente maior em outras áreas, né, onde essa questão do espaço e mesmo a questão do custo da moradia é mais reduzido. Vocês encontraram alguma curiosidade? Não sei se chega esse detalhamento entre a Asa Sul e a Asa Norte, alguma diferença, assim? Não, a gente não fez a pesquisa representativa para trabalhar a Asa Sul e a Asa Norte, né? As pesquisas são muito caras
e demoradas, então a gente fez Brasília como um todo. Mas a gente tem intenção, 2013, quem sabe, a gente fazer uma amostra maior e aí conseguir fazer a diferença entre nós. Essa pesquisa foi feita com visitas aos domicílios? Sim, sim. Nós visitamos aqui na região Brasília 1.769 domicílios entre os meses de maio a julho deste ano. 1.769? Isso. Okay. Eu só teria uma curiosidade, já que ninguém da imprensa perguntou, em toda a divulgação, um ponto que a gente sempre aborda é a questão da segurança pública, né? E eu imagino que essa questão seja uma questão também, muito embora a pesquisa ela não debruce exatamente sobre isso, né, Messias? Mas eu acho que essa questão, aí tem dois aspectos, um que é o lado, né, de assaltos, furtos e tal, o outro também está associado a isso, que é a questão das drogas. A gente, em várias dessas divulgações, né, em várias administrações, os administradores sempre realmente identificavam esse problema da droga como um problema grave, né, nas suas administrações e grave e que vem se agravando, né? Então, aí se você pudesse, né, tocar um pouco nesse assunto, até como condição de vida, porque eu moro na 413 e de sábado para domingo roubaram pela terceira vez o step do meu carro. Eu já estou cansado de trocar, botar o step novo. Essa questão aqui, como é que é assim, a situação de segurança, as delegacias, né, o da batalhão da PM, a gente vê muito, né, nas outras administrações demandas, né, em sentido de ampliar. Como é que é essa questão aqui? A demanda de segurança ela é uma demanda geral no Distrito Federal, né? E aqui ela se reflete com muita força, exatamente por esses fenômenos que identificamos de ser esse centro da atividade econômica, de empregos, ela atrai também todos os fenômenos de criminalidade que tem como base essa questão econômica, né? E isso aparece muito aqui nos dados que o planejamento de segurança faz. Tivemos aqui há uns dias atrás um grupo coordenado pela Secretaria de Segurança em que os vários atores da área de segurança colocavam uma série de medidas que têm sido importantes, sobretudo na região central de Brasília, no sentido de dissuadir essa presença de traficantes e de usuários de droga, né? Mas aí é uma matéria que geralmente a Polícia Militar tem adotado medidas de aumentar a presença e a mobilidade desta presença aqui na região do plano piloto, mas sempre em todos os processos de diálogo com a comunidade aparece com muita força as reivindicações setoriais. Então tem determinados locais que são passados com frequência e os próprios delegados, temos 3 delegacias regionais aqui na nossa região administrativa e cada um trata então dessas especificidades da sua área, mas é uma agenda recorrente. E da juventude, envolvendo a juventude local aqui com droga, como é que está isso? Eu me lembro de acho que Riacho Fundo era um problema que o administrador apontava como muito grave, né? Da juventude lá está sendo assediada sistematicamente pelos traficantes. Isso é um fenômeno geral, muda, digamos, local. Você tem uma área degradada que é a região central, que tem sido alvo dessas ações coordenadas pela Secretaria de Segurança de forma multissetorial, e tem essas outras áreas mais complexas de consumo na classe média, que aí é um processo diferenciado, mas que tem implicações de natureza de segurança também muito grande, né? Se reflete também o Parque da Cidade, aqui está o nosso diretor do parque, o Paulo de Bois, é uma área onde estes fenômenos aparecem também com frequência e tem sido alvo de muitas intervenções da área de segurança pública, o que tem melhorado e muito esse aspecto, mas é um trabalho permanente, não é um trabalho que se resolva com operações, mas com um trabalho permanente, porque educativo,
um trabalho dissuasório, um trabalho com a complexidade que tem essas ações de segurança pública. Uma questão que aparece com muita força aqui, relativa à segurança pública na nossa região, é o problema da iluminação pública. Aí está sempre muito associado, é uma área muito grande, a nossa chamada escala bucólica, à noite, você tem áreas muito grandes de verde, muito arborizada e de pouca iluminação ainda, e que interfere exatamente nesse aspecto da segurança. Com frequência, os relatos dos técnicos da área de segurança nos colocam demandas da área de iluminação pública. E há restrições para ampliar essa iluminação, é isso? Não, há questões de natureza, às vezes, urbanísticas, mas há, sobretudo, de natureza orçamentária. É um ajuste permanente que vai se fazendo para utilizar as tecnologias de melhor eficácia do ponto de vista de iluminação pública, porque não se pode simplesmente utilizar qualquer tipo de equipamento para manter a harmonia com os aspectos urbanísticos aqui. Mas nada que não se resolva do ponto de vista técnico apenas, isso tem implicações e impacto de custos diferenciados de outras regiões, onde se coloca aquele poste padrão, alto, etc. Bom, tem mais alguma questão? Podemos considerar